Então, bom dia, né, a todos e a todas. Chegamos à terceira aula do curso, estamos na metade, né? Vamos finalizar a metade do curso hoje. O questionário do módulo 1 está disponível lá. Eu vou tentar hoje já deixar o material de apoio ali, o slide também, as apresentações das aulas anteriores. E se tiverem dúvidas, também tem o fórum lá, né, para dúvida, se achar que alguma resposta ou alguma pergunta não ficou bem claro, pode colocar lá no fórum. Então, hoje a gente tem início no módulo 2. Como que a gente pensou? Então, o curso é separado em duas partes. A primeira é para a gente dar uma introdução sobre a questão das leis, né, aprofundar um pouco. E a segunda, na questão de sistema, de mais para frente ali dos fluxos, dos estágios aqui na UFSC, de uma forma bem geral, porque a gente sabe que cada curso pode ter a sua especificidade, né? Então, esse módulo 2 a gente entra mais na questão do CIARI. O CIARI, ele é grande, assim, apesar de ser um sistema de estágio, né, seria pouco, mas tem muitas minúcias. Então, hoje, a gente pensou uma aula para dar a introdução do sistema. Então, mostrar a tela inicial, mostrar, comentar dos menus ali do estágio, mostrar um pouquinho da tela que o estudante vê. E aí, nas próximas aulas, a gente entra mais a fundo sobre como o estudante vai fazer o pedido do estágio, né? Sobre o que acontece se ele desiste de alguma coisa, se ele continua, tenta desistir de uma rescisão, e o RAENO, o que acontece? Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas ali alguma coisa mais específica. E hoje seria essa parte mais inicial. Então, para a agenda de hoje, né? A gente vai comentar sobre as atividades do módulo 2, porque uma das atividades é vocês proporem melhorias tanto no sistema quanto na resolução. Eu acho que até não estava aí lá no plano de ensino, mas se tiver propostas sobre a resolução normativa também pode colocar lá. Então, assim, a gente já dá uma introdução com relação às atividades para vocês, ao longo do módulo, irem pensando. A gente vai mostrar a tela de início do CIARI, que é aquela tela sem login, né? Então, um usuário de fora, a primeira vez que vai acessar, o que ele pode visualizar ali, a empresa hoje que não tem acesso ao CIARI, o que ela consegue visualizar ali no sistema de início. Nessa tela tem ali uma opção de como solicitar acesso ao sistema. E aí a gente vai falar um pouco também com relação às coordenadorias, reforçar a questão da portaria. Os perfis de usuário, tanto os que tem hoje vigentes no CIARI, quanto os que a gente está programando, está desenvolvendo o documento para poder criar no sistema, né? E os menus, então, o DIP hoje a gente tem um perfil de administrador de sistema. A gente visualiza um menu muito completo, que não é o que vocês visualizam. Então, a gente vai mostrar aqui o menu de vocês e depois a gente compartilha a tela do DIP ali também para vocês terem uma noção. A tela inicial da coordenadoria, que é aquela tela que fala lá quantos tempos de compromisso precisam. E também a gente vai dar uma introdução sobre os documentos que são gerados no sistema. Brevemente, assim por cima, mas sem aquele passo a passo do estudante. A atividade 3, ela fica aberta lá no Moodle a partir do dia 13 de novembro, 8 horas, se não me engano. E ela vai englobar a navegação no ambiente de testes e o envio no Moodle das sugestões de melhorias. A atividade 4, ela vai trazer a questão do questionário, mas isso aí é lá no final, né? Do último dia de aula, que é o dia 25, até o dia 30 de novembro, para poder fechar ali
o nosso curso do Estágios na UFES. Eu vou trazer um pouco depois ali sobre esse ambiente de homologação. Aqui a gente fala que é navegação e testes no CIARE homologação. Eu acredito que, se não todos, quase todos os sistemas web, imagino que tenham essa versão de homologação, né? Que é onde os desenvolvedores eles vão criando ali as funcionalidades, né? Uma realidade paralela do sistema. E ali a gente pode fazer essa consulta, pode rejeitar algum TCE, pode fazer alguma coisa sem o risco de o estudante, na vida real, perder o estágio, né? Perder o risco de estágio. Então, a gente vai disponibilizar para vocês depois esse link. E a gente vai comentar sobre problemas de acesso, se existirem, tá? Então, dando início ali ao conteúdo da aula de hoje, efetivamente. O início do CIARE, então, quando a gente acessa o ciare.sistemas.ufsc.br, a gente vai ter essa tela aqui da esquerda. E aí, se a gente clica nesse botãozinho do contraste, né, alto contraste, eu acho que é o nome, fica a tela escura no fundo. Isso acontece em todo o sistema, né? Foi uma das atualizações, acho que em agosto de 2023, para melhorar, né, a questão da acessibilidade, da usabilidade ali do sistema. Então, aqui, essa tela é a tela de início, que eu tinha comentado, que a empresa que não tem acesso ao CIARE, é essa tela que ela vai visualizar. Vai falar lá para acessar o sistema, esse aqui é o básico, né? Eu entro no CIARE e já clico no botão. Tem um cálculo de recesso, então vamos aqui. Tem um cálculo de recesso, qualquer pessoa pode acessar essa calculadorazinha aqui. As vagas de estágio, essas vagas de estágio, elas são importadas do sistema do portal de vagas. A gente vai falar dos sistemas satélites aqui, mas na penúltima aula, provavelmente. Então, a gente vai comentar sobre o portal de vagas, que é onde o estágios.ufsc.br, que é onde estão divulgadas as vagas de estágio, emprego, trainee, temporário, e as vagas PIB têm que ser colocadas lá. Mas aqui no CIARE a gente já tem essa conversa, né? Futuramente, a intenção é fazer tudo pelo CIARE, né? Porque o sistema do estágio a gente não tem ingerência, não consegue desenvolver, não tem código aberto lá. Mas aqui é uma visualização bem legal. O CIARE também traz a questão da listagem de coordenadorias. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um som aqui. Aqui vai trazer a listagem de todos os cursos, com os coordenadores de estágio, os telefones, os ramais. Esse ramal, a gente vai compartilhar depois a tela ali. Esse ramal, a própria coordenadoria consegue editar e ir atualizando à medida que for mudando o telefone, a sala da coordenadoria de estágio. E aí tem a listagem dos e-mails, que são os e-mails oficiais das coordenadorias de estágio. E aí aqui no menu fica explicado que não é só isso o e-mail, né? Tem o @contato.ufsc.br. Ali na tela de início tem um botãozinho solicitar acesso, esse aqui. E aí, quando clica em solicitar acesso, abre uma FAQ, né? Que tem perguntas frequentes aqui da CETIC, que eles já deixaram preparados. Se vocês se tiver ruim a visualização, vocês falem para eu tentar dar um zoom aqui ou compartilhar a tela maior. Esse aqui é uma pergunta frequente, então já tem uma resposta pronta, que é como solicitar acesso ao sistema.
coordenação de estágio, comissão de estágio, o novo acesso, ou seja, o coordenador, a coordenadora, e qualquer membro da comissão que tenha entrado agora na coordenadoria, manda o documento, que é a portaria de designação, do e-mail estágios@contato, tá? Auxiliares de estágio. Os auxiliares de estágio podem ser tais e docentes. Ah, sim. A professora Yara está perguntando aqui como arrumar o telefone de contato. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou compartilhar uma tela. Vocês estão vendo a tela verde, né? Esse aqui é o sistema de homologação. Ele fica com outra cor, porque a gente usa bastante, a gente vai fazendo os testes no sistema à medida que ele é desenvolvido, que a gente vai testando as funções novas. Então, para não ficar igual ao CIAR e correr o risco de a gente achar que está fazendo um teste e, na verdade, está rejeitando um TCE da vida real ali, a gente pediu para que eles fizessem outra cor aqui. Então, lá no menu coordenação, em coordenadoria, vai ter esse aqui é um teste que eu estava fazendo, não sei se eu vou conseguir. Mas é aqui, ó, deixa eu mostrar. Coordenadoria, vem em coordenador de estágio e vem aqui em auxiliar. Tá? Eu vou e aí aqui em auxiliar, colocar o nome da pessoa para adicionar, né? O curso de administração tem a Sandra, não sei se ela está online, mas ela é a Thay que ela auxilia na coordenadoria. Então, aqui você coloca e aqui você retira. A gente tem casos de estagiários que auxiliam a coordenação de estágio. Então, pode colocar, o sistema vai achar o nome do estudante estagiário ali, mas é importante lembrar de retirá-lo, né? Porque ele vai ter acesso às informações ali dos estágios daquele curso da coordenadoria a qual ele vai estar vinculado como auxiliar. Então, o coordenador faz esse auxílio, ele insere, ele retira esse auxiliar. Os estudantes não precisa. Hoje, o limite é que ele tenha matrícula regular. Então, o que o CAGR considera regular? Ele está com pedido de disciplina, sim ou não, e ele está regular, sim ou não. Tem duas etapas. O CIAR libera o acesso do estudante se ele está com a situação de matrícula regular. Se ele não tem matrícula, o CIAR ainda libera, né? O CAGR tem duas etapas de verificação de regularidade. O CIAR libera bastando uma, que é a questão da situação de matrícula. Mais para frente a gente vai falar sobre os estudantes que não estão regulares. Então, estudante formado, abandono, troca de curso, como é que ele acessa o CIAR, né? A gente vai falar disso um pouco mais ali para frente. Só um minutinho. Então, ali, agente de integração. O agente de integração é um perfil que ele é bem restrito, assim, ele tem poucas informações, mas mesmo assim é importante que o agente de integração ele converse com o DIP para ter acesso a esse CIAR, né, ao CIAR. Então, para eles entrar, para terem acesso, eles entram em contato conosco no e-mail do DIP, no e-mail dos estágios, e aí a gente fornece mais informações. Lá na tela de início do CIAR, que não está aqui, mas na tela de início, quando a gente precisa colocar o ID UFSC ou a senha, é lá que vai ter um campo para a agente de integração criar um cadastro de pessoa UFSC, né? Um cadastro bem básico, assim, não vai dar acesso a muitas coisas, mas vai dar acesso ao CIAR. Então, hoje, o agente de integração consegue acesso ao CIAR, ele não faz
nenhuma ação, ele não consegue pedir estágio como se fosse aluno, nem nada assim. Ficou em branco? Também estava aparecendo em branco, que eu vou botar de novo. Só um minutinho que deu um bug aqui na apresentação. Então, o agente de integração, ele não tem acesso a fazer as ações, mas ele consegue ver se o estudante fez algum registro de estágio que menciona o agente de integração. Então, em alguma aula, a gente comentou sobre os convênios, acho que foi na aula anterior, e que os convênios, a gente tem convênio tripartite, em que a UFSC faz um convênio com a concedente e menciona que existe um agente de integração X. E aí, no momento do registro do TCE, o CIARI vai fazer essa verificação. Está funcionando a internet? Está todo mundo acompanhando aqui? Não sei se caiu a conexão. Não. Está todo mundo acompanhando. É que a internet está lenta, eu estou tentando carregar a apresentação aqui e não estava dando. Mas agora foi. E aí, quando o aluno faz o registro do TCE, ele já coloca lá se o estágio é na concedente tal e intermediada por agente de integração X. E aí o CIARI faz essa verificação, se tem aquele agente de integração, se não tem, e permite o registro do TCE. Tá bem lento o negócio aqui. Então, esse aqui, aí agora a gente vai para o slide 7. O slide 7, sobre o acesso das coordenadorias de estágio. Da coordenadoria de estágio. Então, quando assume uma pessoa a coordenação da coordenadoria de estágio ou docentes assumem a comissão de estágio, a portaria precisa ser encaminhada por e-mail da central aqui, estágios@contato. E aí, só reforçando que a gente já comentou na aula anterior, que a portaria deve ser assinada e emitida ali pela direção do centro, ao qual o curso está vinculado. Tem que ter uma identificação clara do curso, para evitar aquela confusão de licenciatura, bacharelado, EAD presencial. O período de validade. Então, deixar bem definido qual que é a data de início, qual que é o período de vigência, qual que vai começar dia tal por 2 anos, minimamente isso. Ou já coloca lá de tal data, sendo que o máximo é 2 anos para cada portaria, podendo haver recondução. Mas cada portaria tem uma vigência ali de 2 anos. A composição da comissão. Então, quando chega uma portaria com 3 nomes, a gente vinha considerando que o primeiro nome seria o presidente, ele seria a coordenadoria de estágio. Mas quanto mais claro ficar isso na portaria, melhor, para evitar alguma confusão, alguma indisposição ali. A composição da comissão, que fala lá o artigo 33 da nossa resolução de estágio. Pelo menos 3 integrantes, pode ter mais, mas tem que ter pelo menos 3, o coordenador, a coordenadora e mais 2 pessoas. E definir bem, então, quem é essa coordenação. A carga horária, então, cada membro pode ter até 4 horas por semana e o coordenador, a coordenadora pode ter até 10 horas. E aí, a gente libera o acesso ao CIARI. Mas o que a gente tem solicitado também, desde que eu entrei aqui na UFSC, é a utilização do e-mail oficial da coordenadoria para comunicação sobre estágios. Por quê? Entra coordenador, sai coordenador, entra coordenador, sai coordenador, a troca de e-mail vai ficar ali naquele e-mail, né? Não fica personalizando a questão do estágio. Por mais que vocês estejam hoje na condição de coordenador de comissão de estágio, daqui a 2 anos vocês podem não estar.
mas aí quem estiver vai conseguir ali resgatar alguma troca de e-mails, ou até às vezes, né, um arquivo que tenha sido enviado como anexo, aí ficando ali, já deixa mais fácil o processo, mais transparente. A gente não precisa ficar procurando o e-mail, como a gente às vezes tenta fazer uma comunicação com as coordenadorias de estágio, né? Ah, vai mandar e-mail para as coordenadorias de estágio. Mandando para o e-mail oficial, às vezes a gente não consegue alcançar todos. Aí a gente precisa olhar um por um para ver qual é o e-mail que está cadastrado no webmail. E isso é um processo moroso, assim. Então, a gente pede encarecidamente que vocês usem aquele e-mail do estágios. E se o e-mail do estágio que está lá não é o e-mail que vocês usam do estágio, e que seja @contato UFSC, né? Não criar um @gmail ali, porque a gente não vai perdendo ali a questão da formalização, né? Da institucionalização do estágio. Como que vocês conseguem acesso ao webmail? O coordenador, a coordenadora anterior e os membros que têm acesso a esse e-mail, eles podem acessar o IDUFSC. Então, digita lá no navegador idufsc.ufsc.br e aí tem essa parte aqui do e-mail. Ou pode digitar esse endereço todo que está aqui em cima. Aqui no e-mail vocês vão ver todas as contas que vocês tiverem cadastradas no nome de vocês. Eu estou logada aqui com o meu login de Sara, né? Então, se eu clicar aqui no @postgrade, não vai ter nada, nem no @grade. Mas nessas contas de e-mail gerais aqui, eu tenho o meu pessoal, eu estou no grupo de e-mails do estágios @contato, eu estou mais para baixo no DIP, no e-mail do PIB. Então, aqui a gente pode ir liberando acesso às pessoas ou retirando. Se não for possível que o coordenador de estágio anterior coloque o novo coordenador de estágio, aí vocês podem entrar em contato conosco naquele mesmo e-mail que foi enviado o documento de portaria. Vocês podem já avisar, olha, o coordenador de estágio anterior não consegue, ou ele não tem como me liberar o acesso, ele também não tinha, agora eu quero ter. Aí vocês podem entrar em contato conosco, tá? Então, assim, para retirar, vocês vêm aqui e clicam no vermelhinho. Para dar o acesso à pessoa, vocês vêm aqui e clicam no branquinho com o mais verde. Tá? É bem tranquilo. É no IDUFSC, que é onde a gente gerencia os e-mails, e aqui vocês conseguem fazer o gerenciamento. Quem não tem acesso, não vai aparecer nada, não tem como a pessoa que não tem acesso solicitar. Tá? Mas quem está saindo pode liberar a pessoa nova a acessar esse e-mail, e depois o coordenador novo ali pode retirar o anterior, porque não faz mais sentido que tenha acesso ali ao e-mail. A gente tem uma pergunta aqui no chat sobre problema para acessar essa conta. Aí a professora Nora, se puder entrar em contato conosco, para a gente ver o que a gente pode ver se é você que não tem acesso, não está logada lá. Acho que o Cláudio vai dar uma olhada aqui no webmail, porque hoje a CETIC vem trabalhando para deixar tudo num usuário central, né? O IDUFSC, teoricamente, ele é recente também. Então, antigamente, a gente aqui na Central de Carreiras, o Cláudio, que está aqui do meu lado, o Miguel na época, depois o Rafael, eles tinham acesso a todos os e-mails para poder fazer esse gerenciamento, né? Mas com a questão da transparência, da LGPD, aí a gente está tentando sair desses e-mails. Mas a gente percebe que às vezes é necessário porque as pessoas nem sempre têm intimidade assim, com o sistema, né? A gente tem duas perguntas aqui. A professora Yara pergunta se tem outros nomes que podem acessar. Os nomes que podem acessar o e-mail são da comissão de estágio
e dos auxiliares, né? Se ficar estabelecido ali que os auxiliares podem responder algumas dúvidas em relação ao estágio. A gente não vê problema. Quem vai fazer esse gerenciamento da caixa de e-mails é o coordenador de estágio, a comissão de estágio, tá? Então, pode liberar o acesso ali. Mas eu não sei se era essa a pergunta, professora. Era perguntar se a gente do DIP tem acesso. Tem nome de pessoas que não conheço. Ah, tá. É que esse daqui, estágios@contato, é o e-mail nosso aqui do DIP. Então, essa equipe toda aqui é a equipe do DIP. O Cláudio, que está aqui comigo aqui no curso. O Rafael, que responde bastante vocês também. A Diane, eu, a Renata Duarte, que é a nossa diretora, e a Renata Thaís, que é a nossa colega também. E o Daniel deve estar mais aqui para baixo. Posso perguntar para aqui? Tu consegue me escutar? Pode sim. É que eu abri o meu aqui do Ciências Biológicas, Biologia.estágios, e tem essas pessoas, Cláudio, Roberto, Silvano, Rafael, é isso mesmo? Isso. Porque, como eu comentei, historicamente, a gente tinha acesso a essas caixas de e-mail. A gente nem acessa, né? Mas assim, eu não consigo acesso. Ou o coordenador de estágio anterior saiu, foi para pós-doc e não responde mais. Aí a gente tem acesso, a gente autoriza o coordenador novo a acessar essa caixa. Daí a gente vem aqui e faz esse procedimento, tá? A gente tem um arquivo aqui. Eu vou comentar depois com vocês sobre o documento de oficialização de demanda, que é um documento que a gente encaminha para a CETIC, para poder fazer as alterações no sistema. E a gente tem uma lista de documentos que a gente tem que elaborar. Um deles é fazer automático. À medida que a coordenadoria de estágio assumir ali pelo CIARE, né, que a gente colocar na portaria, aí automaticamente vai para o webmail. Então, talvez no futuro, um ano talvez, não seja mais necessário fazer esse procedimento, vai ser automático. Né? Mas até lá, vocês podem liberar acesso, podem retirar. Tem mais uma pergunta aqui da Manuela ou da Eleonara? Leonara, está respondendo? Não. Tá. Leonara, você é de que curso? Você, aqui no chat, a Leonara disse que não tem acesso, foi no IDEUFSC e viu lá que ela não tem outro e-mail, só aqui o e-mail dela mesmo, pessoal, de letras espanhol. A gente vai ver se ainda tem acesso a letras espanhol, porque alguns cursos, como vocês fazem a edição, alguns cursos retiraram o nome do pessoal do DIP, aí a gente não tem mais acesso. Tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha ali no Letras Espanhol para averiguar, e aí a gente te libera o acesso. Não. O Cláudio vai abrir a câmera aqui, o microfone, para fazer um comentário. Bom. Fecha seu. E abre aqui, Bom dia a todos. Essa questão do IDEUFSC, antigamente, lá atrás, quando eu entrei no DIP, em 2017, esse gerenciamento das contas de e-mail era realizado pelo Miguel, antigo servidor, que agora está aposentado, e eu assumi o lugar dele. Então, por isso que o meu nome consta ali. E depois essa gestão ela foi passando entre os servidores do DIP. Hoje quem está fazendo é a Diane. Por que não foi tirado o meu nome e o do Rafael ainda? Porque a gente entendeu que na falta de férias, essas coisas, o outro assume a gestão para dar esse suporte às coordenadorias. A nossa intenção é que as próprias coordenadorias fizessem isso. Mas a gente tem a visão que, às vezes, há troca de coordenadores de estágio e não há nem a conversa entre eles na troca de informações, o que deve ser feito e o que não deve. Tá? O que a gente pede? Na listagem, lá no CIARE, das coordenadorias,
a gente tem os e-mails que são os e-mails institucionais das coordenadorias de estágio. Caso vocês acessem o IDUFSC e não façam parte da coordenadoria do e-mail que está institucionalizado lá no CIARE, a gente pede que vocês entrem em contato com a gente no e-mail do DIP, solicitando essa correção, tá? Aí pode até falar que no curso foi orientado que para se encontrar conosco no DIP, para a gente fazer essa averiguação, tá? Porque nesse lapso temporal entre a mudança de coordenadorias e a outra servidora que assumiu essa função aqui, que antes era eu e o Rafael que fazíamos, pode ter ocorrido de chegar algumas portarias e não ter sido atualizado o e-mail, tá? E aí foi uma falha nossa. Então, por isso que a gente pede que vocês acessem essa questão do e-mail do IDUFSC, para saber se todos os coordenadores e membros da comissão estão com acesso certinho lá no IDUFSC, tá? E qualquer coisa pode entrar em contato conosco lá no e-mail do DIP. Obrigada, Cláudia. É sempre bom ter o resgate histórico, né? Então, é isso. A gente pede que vocês usem o e-mail institucional, até para facilidade de vocês, porque saindo da coordenadoria de estágio, vocês ainda vão continuar recebendo e-mail no e-mail pessoal, se usarem o e-mail pessoal, né? Então, é interessante, tanto para o DIP, para fazer a comunicação, quanto para as concedentes, quando acessam aquela listagem pública lá, quanto para o estudante, que não precisa ficar procurando e-mail pessoal da coordenadoria de estágio, a gente ter um e-mail central para estágios, né? Então, é isso, tem o perfil de coordenador e como que acessa, mandando a portaria e a gente liberando acesso ao e-mail. Os perfis. Então, eu comentei com vocês que temos perfis de usuários, então tem os perfis atuais e tem os perfis que a gente está construindo, né? A gente está estudando o que cada perfil que estamos construindo aqui vai ter acesso. Quais são os perfis que hoje temos ativos de acesso ao CIARE? O de estudante regular, então o estudante ele pode não estar cadastrado em disciplinas no semestre vigente, mas se ele estiver com uma situação regular, ele tem acesso ao CIARE. Isso gerou um problema no início desse ano ou no início desse semestre, eu acho que foi na primeira metade de 2025, que 1 ou 2 alunos que haviam passado para o vestibular para início em 2025, 2, conseguiram acessar o CIARE, né? Porque a situação no CIAGR já estava regular, apesar de o semestre de início deles ser 2025, 2. Então, eles entraram no sistema, eles foram atrás para saber o que era preciso para fazer um estágio e registraram um pedido de estágio. Salvo engano, os coordenadores de estágio da época perceberam que a matrícula era 2025, 2. Então, já ficaram mais atentos. Mas a gente, com um novo perfil ali de estudante, que não é regular, que a gente está construindo, a gente vai conseguir melhorar essa regra. O sistema ele precisa das regras e, às vezes, quando a gente elabora, a gente esquece uma situação muito específica, que foi o que aconteceu esse ano. Um estudante calouro do segundo semestre conseguiu registrar estágio, ainda nem iniciando as atividades de ensino, né? Aí esses estágios eles foram rejeitados e os estudantes receberam orientações de que não poderiam fazer estágio, porque na lei de estágio é necessário que o estudante esteja matriculado e regularmente frequentando o curso, né? Matriculados eles estavam, mas a frequência deles seria a partir ali de agosto de 2025. Hoje, estudantes regulares têm acesso ao CIARE. Aluno formado não tem, aluno que trocou de curso não tem. Aí eles não conseguem ver o que eles estão devendo de documento, né? Isso aí a gente já está olhando para melhorar. Coordenador e coordenadora de estágio e membro de comissão também tem perfis. Tem os perfis praticamente iguais, né? Uma funcionalidade lá do CIARE é que eles não têm, que o membro da comissão não tem acesso, são as mensagens aos estagiários,
mas eu fui tentar também semana passada acessar e estava com problema essa funcionalidade, né? Que os coordenadores eu acho que não vinham acessando muito. Então a gente já está olhando com a CETIC para melhorar ali essa questão, para que seja uma função para efetivo uso, né? Se ficar lá funcionalidade de mensagem ao estagiário de uma forma que não seja produtivo para o coordenador de estágio, então talvez a gente retire lá. A gente tem aqui o comentário do professor Tiago, que diz que vale a pena conversar com um professor que foi colocado como orientador. Isso. Com relação ao aluno calouro do segundo semestre, que nem começou a aula, ele coloca algum professor como orientador, né? Então, se o coordenador de estágio não perceber que aquele aluno nem começou o estágio, porque ele só perceberia pela sutileza ali da matrícula, né, do número de matrícula, o orientador que vai assinar o documento, ele teria que saber, peraí, você está em que fase, né? O orientador, que é o professor que vai mudar de estágio em estágio, que a gente comentou já na última aula, que não é ideal que o coordenador de estágio seja sempre o orientador do estágio, seja ele não obrigatório ou obrigatório. Então, o orientador fazer essa pergunta ali, né? Que é uma sugestão do professor Tiago. Então, voltando aqui à questão dos perfis, coordenador e membro de comissão, tem a questão das mensagens, né, que o membro de comissão não tinha, posso estar enganada, mas eu acho que não tinha, e principalmente a questão da assinatura em lote. A assinatura em lote a gente não vai falar hoje é só assim mostrando, falando um pouco do CIARI de forma geral, mas quando a gente comentar sobre o Assina UFSC e sobre a importação de documento, a gente vai falar sobre a assinatura em lote. Está sendo desenvolvido para que o membro de comissão, numa próxima versão do CIARI, consiga acesso a essa ferramenta da assinatura em lote. Mas hoje, esse membro de comissão tem essa diferença do perfil ali com coordenadoria de estágio. O auxiliar, que tem algumas funções bloqueadas, digamos assim, principalmente com relação às análises. Então, o auxiliar, ele não consegue analisar um pedido de TCE, ele não consegue analisar um pedido de aditivo e não consegue analisar um pedido de rescisão ou de RAEN. A gente tem uma pergunta aqui da Marjorie no chat, que é sobre criar um perfil para estudante estagiário para dar baixa. Marjorie, a gente sugere que seja usado o perfil de auxiliar, porque o auxiliar, ele não analisa, né? Então, o estagiário que auxilia a coordenadoria de estágio, assim como o TAI, pode usar ser cadastrado como auxiliar. Lá naquela tela da coordenadoria de estágio, nas ações, tem um botãozinho auxiliar. Aí pode incluir um aluno ali, e aí quando o aluno sair do estágio, pode retirar, tá? Tinha um problema de papéis, né? Que a CETIC começa a atribuição de papéis, que o estudante ele é estudante de um determinado curso e ele pode ser auxiliar de outro curso. E aí, quando é do mesmo, o estudante não estava conseguindo fazer o registro do seu estágio ou da sua rescisão, porque ele estava como auxiliar daquela coordenadoria. E aí, a CETIC já ajustou isso. Né? A equipe da CETIC que cuida do CIARI, assim, ela é nota 10. Então, quando a gente consegue organizar e mandar lá para eles têm desenvolvido ali até melhor do que a gente imagina, né? Do que a gente desenha na nossa cabeça. O perfil de agente de integração, que hoje ainda ele está pequeno, mas como a nossa prioridade é melhorar a questão ali dos acessos do supervisor e do orientador, a gente não vai mexer no perfil de agente de integração por hora, né? Mas é uma das intenções, né? A nossa intenção é melhorar também esse perfil de agente de integração para poder aí que o agente de integração consiga ver o que o estudante está fazendo, e aí a gente vai parar para pensar o que mais o agente de integração poderia ter de ação
né? Não só de visualização, mas de ação para facilitar, para otimizar os estágios intermediados por eles. Administrador do sistema é um perfil que a gente usa aqui no DIP. Quando um aluno precisa ajustar alguma data, alguma informação, que o documento já está pronto, a gente consegue editar porque a gente tem essa permissão ali por conta desse perfil de administrador do sistema. O que a gente não consegue fazer com esse perfil é alterar as regras do CIARI. Então, o aluno começou o estágio há 32 dias. Eu não consigo liberar que o estudante registre 32 dias. Eu consigo, depois que ele fizer o pedido, corrigir lá para 32, né? Sempre mediante documentação e justificativa. Esses, então, são os perfis que temos hoje, né? Como eu comentei, tem as prioridades hoje do setor. A questão do estagiário, que hoje o estudante ele tem um perfil geral, assim, como os sistemas eles vão mudando, e quem conhece melhor, por favor, não brigue comigo por eu falar em termos leigos, né? Mas a questão dos perfis de atribuição de papéis, elas foram sendo melhoradas, né? Então, o perfil que o estudante hoje tem no CIARI, ele vai virar um perfil de estagiário. Então, não vai ser só de estudante regular, vai ser um estagiário que, tendo matrícula regular ou não, ele vai conseguir acessar o CIARI. A diferença vai ser o estudante estagiário que tiver matrícula regular, ele consegue fazer novos pedidos de estágio. Ele consegue fazer pedidos de prorrogação de um estágio que esteja em andamento. Isso não vai acontecer para um estudante que esteja com a situação formada. Ele não vai poder fazer um novo pedido de TCE. Mas um estágio que esteja em andamento, ele poderia fazer um termo de rescisão, né? E aí a gente vai pensando as regras. Ele vai poder fazer um pedido de rescisão de qualquer data, ou o sistema vai ter que conferir qual foi a data que ele deixou de ser regular. Então, tudo isso a gente precisa colocar na ponta do lápis para elaborar o documento, que é o DOD, né? Documento de oficialização de demanda, para então passar para a CETIC para que seja desenvolvido ali o sistema. Então, os estagiários que não estiverem regulares, eles vão conseguir acessar o sistema para acessar o RAENO que eles estão devendo, né? Fazer a rescisão de um estágio que esteja em andamento, pegar o PDF do termo de realização de estágio que ele fez, ver o RAENO final de um estágio que ele tenha feito, ou consultar o nome. Hoje, o estudante, o que ele fez de estágio, se ele não salvou o documento, ele não consegue mais acesso ao CIARI, né? Então, com essa criação do perfil que já está em desenvolvimento, a CETIC já está com os pedidos anotados, aí a gente já vai conseguir liberar acesso para esses alunos. Inclusive, já está no sistema de homologação, né? A gente está tendo que fazer os testes aqui para ver se está tudo certo aqui com esses novos perfis, que por enquanto é só de estagiário. O perfil de supervisor e o perfil de orientador, a gente ainda não mandou para a CETIC, né? A gente está ajustando os detalhes finais. E aí, o supervisor vai ser tanto da UFSC quanto fora da UFSC. Hoje, para acessar o CIARI, é possível fazer por meio do GovBR. E isso facilitou bastante, né? Um dos entraves, quando a gente pensava no perfil supervisor, era como que nós faríamos o supervisor cadastral de UFSC. Quem seria o responsável por homologar esse cadastro, né? Ia colocar uma identidade, alguém ia homologar ou ia ser automático o acesso? Então, hoje, com o acesso ao GovBR, facilita muito porque facilita em partes. Porque a UFSC não fica com esses dados, né? Não é responsável por esses dados. Então, o usuário que já tem acesso ao GovBR consegue acessar, vai conseguir, quando fizermos esse perfil, vai conseguir acessar o perfil de supervisor.
Claro que a gente tem a questão de nem todos estarem muito satisfeitos de acessar o GovBR. Né? O link do Assina UFSC, ele é com acesso ao GovBR, e muitas vezes as concedentes não querem assinar. Mas isso aí a gente conversa para a próxima aula. Mas vai ser o acesso de supervisor vai ser pelo GovBR, né? E o orientador, que é mais tranquilo, porque são professores da UFSC, docentes da UFSC, que tenham sido mencionados como orientador lá. Então, o orientador vai conseguir ver quais pedidos que tem no seu nome, a situação dos estágios, vai conseguir acessar os documentos que estão lá já assinados, né? Acessar os links diretamente por lá. Então, vai ser bem bacana também. E a gente vai adiantar para liberar um perfil orientador mais singelo, assim, com menos funcionalidades. Mas na etapa 2 desses perfis aqui, tanto o supervisor quanto o orientador, eles vão ter ações. Então, o supervisor vai poder avaliar o estudante dentro do CIARE, para que o relatório final do estágio não obrigatório já saia com avaliação. E o orientador também vai poder ter, né, ações ali no sistema para facilitar a questão das assinaturas. Ainda algumas coisas não estão definidas, mas a gente tem pensado e colocado lá no documento que a gente está construindo, né? Então, esse aqui, ele está em construção, mas ele já está em fase final. A gente já está testando o que está colocado no sistema. Esses dois, a gente está construindo o documento que vai ser apresentado ao CETIC. Então, em breve, teremos esse perfil aqui de alunos não regulares com acesso ao CIARE. Aí a questão dos menus. O menu verde aqui, eu peguei do homologação para deixar até mais colorido. Tanto o estudante quanto a coordenadoria de estágio tem acesso a esses menus aqui. Né? Aqui vai para a tela inicial da coordenadoria de estágio, que é aquela listagem dos documentos que precisam... 8 TCEs para aguardando análise, 2 aguardando recebimento. A professora Nora comentou aqui. Sim. A professora Nora, o supervisor não vai ser só da UFSC. O orientador é o docente da UFSC, né? Quando a lei comenta lá dos papéis de estágio, o supervisor é da concedente e o orientador é da instituição de ensino. Então, o orientador é mais tranquilo a gente colocar, criar o perfil, porque é pedir o UFSC. Na hora que o estudante cadastra, já puxa o nome do ADRH, não precisa colocar CPF, não vai ter a questão de, por exemplo, Sara e Yasmin. Na hora de o estudante colocar o nome do supervisor de fora da UFSC, ele pode colocar Sara e Yasmin, ele pode colocar Sara e Yasmin com N, Sara e Yasmin com 2. Ele pode colocar Sara com H e Sara sem H. E aí vão ter vários nomes da Sara, que seria a mesma Sara, mas várias ocorrências. Então, o orientador vai ser muito mais tranquilo, né? E aí, o supervisor, a gente está estudando a questão do CPF, que hoje o CIARE, ele pede CPF para cadastrar supervisor. Então, se a gente mantiver a exigência de registro de TCE por meio do CPF do supervisor, vai ser menos problemático, né? Porque apesar de ter vários nomes da Sara lá, o CPF vai ser sempre o mesmo. Mas corre o risco de estudante ter confundido e colocado o CPF dele mesmo ali no documento, ou o CPF de outra pessoa, ou alguém passou um CPF que era válido, mas que não era do supervisor, e aí tem algum problema. Mas isso aí são problemas que vão surgindo depois, que a gente vai ter que ir ajustando, porque também não dá para a gente parar tudo por causa de algo que são exceções, né? Então, a gente vai construir o perfil de supervisor que vai valer tanto para a UFSC, que daí acessa com a UFSC, quanto para supervisor de empresas fora da UFSC, que não tem acesso ao CIARE com a UFSC, mas sim com o GovBR, né? Então, o menu, esse aqui vale tanto para alunos
quanto para coordenadorias de estágio. Tem o menu estágio, tem essas opções aqui. O menu coordenação, que para o coordenador tem essas opções, e para os estudantes só tem essa primeira aqui, coordenadoria de estágios, em que ele visualiza a mesma listagem pública, lá em que tem todas as coordenadorias listadas. O menu convênio, que para a coordenadoria tem essas duas opções, convênios e concedente, e para o estudante só convênio. O menu ajuda, que é o mesmo para todos os usuários, inclusive para nós aqui, de administradores do sistema, que são as perguntas frequentes, que a CETIP vai arrolando à medida que a UDIP, né, questiona alguma coisa, ou eles percebem que os usuários têm alguma dificuldade ali, eles vão criando essas perguntas frequentes. Informar problema, abre uma caixinha ali de um formulário, né? E aí esse formulário vem para a caixa de e-mails do DIP. E aqui, com esse informar problema, o estudante manda um e-mail sem saber o DIP, informando qual seria o problema. E o gráficos, que é o mesmo painel CIARO. Então, na homologação aparece painel, e aqui no sistema de produção, que é o sistema que usamos hoje, aparece gráficos. E daí aqui, eu não coloquei na apresentação de PowerPoint, mas ao final eu vou compartilhar a tela para a gente fazer uma navegação aqui pelo sistema, para ir mostrando o painel, que é bem interessante. A gente tem explorado pouco esse painel, mas é uma ferramenta visual bem interessante para a questão dos estágios, e pode ser aprimorado também. Se vocês tiverem sugestões do que constar aqui, vocês também podem apresentar, né? Tanto como atividade aqui desse curso, mas terminando o curso, a vida de coordenadoria de estágio continua, e a vida do DIP que também vai continuar. Então, se vocês percebendo as necessidades, identificando possíveis melhorias, podem entrar em contato conosco. Aí a questão aqui da tela inicial da coordenadoria, né? Quando o coordenador de estágio entra aqui nessa casinha aqui no Home, vem na parte dos estágios. Essa parte de termo de realização aparece só para o DIP, né? Foi suprimido da tela inicial da coordenadoria porque gerava confusão. Esse termo de realização, a pendência, né? O amarelo significa que é alguma pendência, né? Está pendente de alguma ação. E não era da ação da coordenadoria de estágio. Então, realmente era confuso. Aí a gente omitiu da tela da coordenadoria de estágio, porque lá no menu estágio, termo de realização, é possível dar a baixa dos documentos. A gente tem um comentário aqui da professora Zidane que esse monte de amarelinho aqui, para quem tem o toque, né, é nervoso. Esses totais aqui são de toda a UFSC, né? Não é de um curso que está devendo tudo isso aqui. Esse print, eu acho que foi de ontem ou de sexta-feira. Então, sexta-feira a gente tinha 22 TCEs aguardando análise das coordenadorias de estágio, 140 aguardando a assinatura, a rescisão, que é o documento de desligamento de estagiário, está 764. Então, muitos alunos que não estão regulares, eles estão aqui dentro desses 164, aguardando análise. O aguardando análise, as coordenadorias de estágio são muito boas, né? O aguardando análise é sempre menor, porque à medida que vai aparecendo o coordenador vai resolvendo para deixar tudo verdinho, né? Então, esses números aqui, são sempre os maiores, né? Questão do relatório, que é o final do estágio, o aluno já saiu, tem que entregar só o relatório, mas aí já sai, não quer mais saber mais. E a questão aqui que também está aqui dentro, né? Esses 2.900 estão aqui dentro também. E aí tem
essa questão. Então, esses documentos, essa tela aqui de início, tem as solicitações de registro de estágio, que são os TCS, né? O documento, na lei, a lei fala do TCE e do PAI como se fossem dois documentos. Então, na linguagem do sistema ficou documento do TCE e PAI, porque até visualmente, né, o PAI fica mais abaixo das cláusulas ali, dos artigos do termo de compromisso. E o PAI ele pode ser mudado também por meio de termos aditivos. A rescisão de estágio, que por enquanto é rescisão, né? O termo aditivo, o relatório, o termo de realização e os estágios irregulares. Então, aqui voltando rapidinho aqui nos menus. O menu estágio, ele dá acesso às solicitações de registro de estágio, que se a gente for lá na tela de início, são esses aguardando análise, mais estes que estão aguardando correções por parte do aluno, mais aguardando recebimento do documento assinado. Esse aguardando a assinatura digital do documento é aquele documento que a gente vai falar numa próxima aula sobre assinatura em lote. Né? Então, hoje a gente vai passar batido por essa assinatura digital e a gente vai comentar desses três. Então, esses três, eles estão aqui dentro do menu estágio, solicitação de registro de estágio. A opção de TCE, eu vou compartilhar a tela depois, ela é bem importante e ela facilita o coordenador de estágio para visualizar informações de todos os estágios do curso. Então, um estágio que já tenha terminado, um estágio que está em andamento, um estágio que foi autorizado, que ainda não começou, que ele também está aqui na solicitação de registro, ele pode ser consultado aqui. Aqui, a gente vai ter um panorama geral dos estágios do curso de vocês. E aqui vocês podem aplicar filtros. Né? Então, a gente vai mostrar essa tela aqui depois. O termo aditivo, que é o termo que altera alguma informação do TCE que foi aprovado. Seja o final, né, que é a prorrogação do final do estágio, que é liberada só nos últimos 30 dias. A rescisão de estágio, que a hora que a gente abrir o sistema de homologação, vocês vão ver que já vai aparecer outro nome, que é o distrato. E eu já vou comentar ali com vocês sobre o porquê da mudança. O RAENO, que é uma sigla para relatório de atividades de estágio não obrigatório. Aqui só vão encontrar os RAENOs com os respectivos números de TCE ali, mas é só os relatórios de estágio não obrigatório. Aqui não vai aparecer nenhum relatório de estágio obrigatório. Os termos de realização, que na tela de início do coordenador não aparece, mas aqui clicando vai conseguir visualizar o que os alunos do curso de vocês já pediram, que são os termos de realização ou os formulários de avaliação. O cálculo de recesso, que é aquela tela pública, né, que importa lá do portal de vagas. E as vagas de estágio, o cálculo de recesso que é público, que é aquela calculadora, e a vaga de estágio que importa do portal de vagas. No menu de coordenação, esse aqui é mais para vocês. Esse aluno do colégio de aplicação é do DIP, né, a gente que visualiza aqui para poder criar o perfil do estudante do colégio de aplicação. O estágio COGE são estágios, deixa eu visualizar aqui. Só um minutinho que eu estou na outra tela. O COGE era o sistema anterior ao CIARE. E a coordenadoria de estágio, até eu acho que chega a visualizar esse menu de estágio COGE. São os estágios anteriores ao CIARE. Então, um estágio mais antigo ali de 2010 vai estar lá. Né? Deixa eu ver aqui. Qual que é a data de início mais antiga que a gente pode ter? Não está dando para fazer a busca aqui na homologação. Mas os estágios anteriores ali a 2015 já vão, a 2005 já vão estar aqui no COGE.
o histórico escolar do estudante, que vai abrir uma tela de CAGR Web. Então, isso não compete ao DIP dar o acesso do usuário ao CAGR Web. Isso aí tem que ser feito junto à coordenadoria do curso, porque é a CETIC quem dá autorização para acessar o sistema, mediante a autorização da chefia, né, confirmação da chefia. Infelizmente, eu não sei como vai depender do curso, né, de como é feita essa autorização. Mas normalmente abre um chamado lá no chamados.cetic.ufsc.br pedindo acesso ao CAGR Web para poder olhar o histórico do estudante. Isso facilita bastante para se está com dúvida, eu acho que esse estudante aqui abandonou. Se ainda está regular, o CIARI mostra, né, se o estudante está regular ou não nas informações, mas vai que tem alguma outra informação que seja necessária olhar o histórico escolar do estudante. Então, a CIARI tem um atalho, mas não é uma autorização, é só um atalho para o CAGR. A gente tem um comentário aqui da professora Nora, que falou que o COG era bem antigo, bem primitivo, né? Era um formulário, o pessoal do DIP, quando recebia o documento, era um documento, e aí com o documento os dados eram importados para o COG, eram digitados, então era um formulário bem extenso. Os sistemas eles vão se aprimorando, né? E a professora Viviane apresenta o seguinte questionamento. No caso de estágio obrigatório, não remunerado, o estagiário tem direito ao recesso? Essa é uma questão polêmica. Por quê? Quando a lei fala do recesso, ela fala que todos têm direito a recesso e que quando o estágio é remunerado, o recesso deve ser também remunerado. Ela não comenta que, no caso de não remunerado, o recesso ele não existe. Mas, ao mesmo tempo, o estágio também é uma disciplina que exige uma carga horária mínima. Então, se o estudante coloca lá, nas datas de início e final, o tempo preciso, tem certinho ali, da carga horária de estágio que ele precisa, da carga horária mínima de estágio que ele precisa desenvolver, já está tudo acordado, o curso tem tudo organizado lá, não faz sentido ele usufruir o recesso, sendo que ele vai ter que repor as horas. E o estágio obrigatório, ele é curto, né? Ali, se for um semestre inteiro, ele vai ter 200 dias, né? Que são 200 dias letivos, ele vai ter ali 4 meses de estágio. Normalmente, o estágio obrigatório, o aluno abre mão do recesso ao qual ele teria direito. A maioria das concedentes não questiona isso, né? Porque no termo de compromisso a gente colocou, porque é uma das obrigações na resolução, ou na instrução normativa, na nossa resolução de estágio também comenta que tem que constar o tempo do recesso. Então, a gente alterou recentemente a redação do artigo que fala do recesso, para que fique claro lá que o recesso só vai ser remunerado se o estágio for remunerado, mas que não é necessário remunerar o estágio obrigatório sem bolsa, né? E o estudante pode abrir mão desse recesso, porque não faz sentido ele usufruir o recesso que vai impedir que ele exerça toda a carga horária do estágio. Então, assim, se ele colocou de data A a data B, usufruiu o recesso no meio, porque ele ia viajar, e ele vai ter que prorrogar o estágio. Então, muitos cursos já se organizam, colocam no plano de disciplinas, que não vai ter recesso, que o estudante precisa fazer a carga horária, né? Lembrando que a carga horária da disciplina é uma carga horária em horas-aula. E o CIARI, ele está pensado para uma realidade de estágio com horas-relógio. Então, quando o estudante diz que ele faz 35 horas aula por semana, no relógio, essas aulas vão contabilizar 30 horas. Então, um estágio de uma disciplina que tenha a carga horária de 35 horas aula por semana,
lá no CIARE vai precisar constar 30 horas. Então, não sei se a gente respondeu ali a sua dúvida, professora Viviane. Estágio obrigatório? Tem direito a recesso? Teoricamente, sim, mas não é interessante nem para o aluno, nem para o curso, e para a empresa também não, que esse estudante usufrua do recesso, né? Só um minutinho que eu vou... E é importante também, no plano de ensino e no projeto pedagógico, principalmente, está explícita essa questão da carga horária, do aproveitamento da disciplina do estágio obrigatório. Lá na resolução 17, é um direito, mas não um dever. Isso. Vai depender muito de como está a conversa do estagiário com o concedente. Se um dos dois entender que aquilo ali é um dever e tem que ser usufruído, a comunicação vai ficar mais complicada, né? Se nenhum dos dois tentar entender o lado do outro. Mas se houver, por exemplo, uma auditoria do Ministério Público, a gente entende que não vai ser um problema que o aluno do estágio obrigatório não tenha usufruído do recesso. Entende? Porque o estágio obrigatório, apesar de existir uma lei que fale sobre o estágio, existe um plano de ensino que determina que aquilo ali é uma disciplina. Né? Então, o estudante, pela resolução 17, ele tem que ter 75% de aprovação nas disciplinas, podendo ser superior se houver aprovação lá do colegiado, né? Acho que é colegiado, que daí passa pelo projeto pedagógico e tal. Então, no projeto pedagógico, tem que deixar bem amarrado. O estudante tem que ter 100%. Vai ser considerado o quê? Falta justificada. Falta justificada tem que ser reposta. Então, deixar claro lá no projeto pedagógico e, se possível, no plano de ensino, a questão da frequência ali para poder não dar problema depois. A professora Rita pergunta com relação a manter o estágio até o dia anterior à formatura. Esse é dos estágios não obrigatórios. Né, Rita? A gente tem um dispositivo na resolução normativa 73, que é a resolução de estágio da UFSC, que diz que, após fazer todas as disciplinas, até a data da colação de grau, o estudante pode fazer estágio não obrigatório. Eu vou até abrir aqui a resolução em outra página, porque, na minha cabeça, a resolução ela fala no estágio não obrigatório. Porque o estágio obrigatório, o aluno tem que terminar para poder entregar relatório, ganhar nota, e aí não faria sentido ele continuar no estágio obrigatório. Ele pode trocar para o estágio não obrigatório. Então, ele finaliza um PCE obrigatório para continuar com o estágio não obrigatório. Deixa eu só ver aqui. A resolução ela não menciona não estágio não obrigatório, foi a minha memória que me entregou. A resolução, artigo 12, parágrafo 3º, ela coloca que a realização de estágios no período entre a conclusão das atividades de graduação e a colação de grau fica condicionada à aprovação do coordenador de estágios do curso. Então, continuaria até um dia antes da colação de grau. Não, até o dia da colação de grau não, a gente indica até um dia antes. E aí o estágio não obrigatório, nos últimos 30 dias, o CIARE já vai permitindo que o estudante regularize a questão do RAENO, para não chegar no dia da colação de grau e ele está devendo RAENO e não tem como finalizar. Até porque ele precisa entregar, ele não pode ter pendências do RAENO ali no CIARE, né? Na aula anterior, a gente comentava sobre
o aluno precisar apresentar uma declaração de quitação, né, com relação ao CIARE. E aí, nos últimos 30 dias, ele consegue quitar as obrigações com relação a esse estágio não obrigatório. No sistema, ele faz o registro. Se, quando ele começa o estágio, ele não sabe o dia da colação de grau, ou se há mudança no calendário da formatura, ele pode fazer a rescisão, e aí ele faz a rescisão nos últimos 30 dias ali, né? O estágio dele estava previsto até 2026, até maio de 2026, um exemplo. E ele descobre que o estágio dele, que o curso dele vai ter a formatura em março de 2026. Em fevereiro de 2026, ele já consegue acessar o sistema, fazer rescisão, fazer RAE no final, se for um estágio não obrigatório, colocando essa data final lá para frente, lá para março de 2026. Tá? Hoje, o aluno consegue fazer tudo isso se ele tiver com a matrícula regular, né? A gente tinha comentado sobre o perfil que está em construção de estagiário, que vai permitir que alunos com situação diferente de regular acessem o CIARE. Se, por um acaso, o Departamento de Administração Escolar, que é o DAE, precisou alterar a situação dele no CAGR de regular para formado, para poder gerar o diploma, aí o estudante hoje, né, em novembro de 2025, que estamos falando aqui, ele não consegue acesso ao CIARE. Na próxima versão do sistema ele vai conseguir, né? Então a gente tem aí o hiato de alguns meses até que se resolva essa situação. Mas eu sugiro que a gente pode voltar nessa questão quando a gente for falar sobre relatório e rescisão, né, nas próximas aulas, que a gente vai tratar mais sobre os processos de solicitação, como que é a tela que o estudante vê quando faz TCE, a rescisão e o aditivo. Então, a gente vai poder tratar um pouco mais sobre isso. Tá? Aí, a questão aqui dos documentos. A gente tinha comentado quais são os documentos que são gerados no CIARE. O termo de compromisso. Então, nas próximas 2 aulas, a gente tem mais 3 aulas, né? A última aula a gente vai deixar para, se a gente não conseguir tratar algum assunto, tratar na última aula. E para falar sobre as sugestões que vocês vão apresentar ali sobre melhoria de sistema, de resolução, de estágio da UFSC e dos projetos pedagógicos ali. E a gente... Então, nas próximas 2 aulas, né, temos 3. A última aula deixamos de coringa para falar algum assunto que a gente não tenha conseguido abordar e para falar sobre a questão das propostas. Nas próximas 2 aulas, a gente vai mostrar as telas desses documentos aqui. Então, o que o aluno visualiza quando ele vai lá e faz um pedido de termo de compromisso de estágio, né? O termo aditivo, que faz as alterações, o termo de rescisão, que em breve vai ser o distrato. E aí aqui a gente já pode explicar por que a mudança do nome. Salvo engano, o TJ usa distrato e alguns outros órgãos também usam distrato. Por uma questão legal, uma questão jurídica, há uma diferença de rescisão e distrato com relação à exposição do motivo. Então, hoje, quando o estudante ele solicita rescisão, na tela do pedido de rescisão, tem duas informações que ele coloca. O último dia de estágio, então não até aquela data ele tem vínculo, ele precisa colocar o último dia em que ele foi efetivamente ao estágio, ou o último dia de recesso que ele tenha pego ali dentro do contrato, e o motivo pelo qual está sendo feito o desligamento. Hoje, no termo de rescisão, sai exposto esse motivo. E muitas vezes, o aluno encontra nesse campo do motivo da rescisão um espaço para poder desabafar, para poder trazer
tudo que ele achava de errado no estágio, colocava em termos de rescisão. Só que isso gera um problema porque é um documento que precisa ser assinado por todas as partes. Então, a gente não pode forçar que alguém assine algo com o que não concorde, né? Ou criando provas contra si mesmo até, né? A gente já viu o caso aqui de estudante colocando motivo assédio moral. Outras acusações. E o documento foi gerado. E o supervisor, a supervisora não quis assinar na sua razão. Então, o que em conversa com a Procuradoria aqui da UFSC, a gente definiu? O motivo vai continuar sendo preenchido pelo estudante no CIARE. O estudante não vai mudar, ele vai ver distrato. A gente está pensando em estratégias, né? Como que a gente vai fazer para explicar para o estudante que distrato significa desligamento, rescisão. Mas é o mesmo documento, não alterou, não criou-se nada, a gente só mudou o nome. E ele vai continuar preenchendo no último dia do estágio e motivo. Mas na hora de gerar o documento, não vai aparecer o motivo, né? Então, é importante que o aluno continue encontrando ali naquele espaço, naquele campo ali de preenchimento, um espaço em que ele coloque o que a visão dele com relação ao concedente de estágio. Por que está saindo de estágio? Às vezes é uma coisa tranquila. Passou em concurso, passou em outro processo seletivo. Mas também ele pode colocar assim, passei em outro processo seletivo, pagava melhor. Então, vai subsidiando a coordenadoria de estágio, o DIP também, com os motivos de desligamento, né? Para a gente poder depois trabalhar esses dados ali, se for preciso, quando a gente conseguir, né, fazer essa pesquisa, e aí a gente tem esses dados. A gente não quis tirar o campo do motivo, mas a gente vai tirar do documento que é assinado por todas as partes. Isso. E a professora Yara sugere aqui que é interessante deixar no CIARE, quando o aluno vai preencher, que não vai ficar registrado no documento, no PDF, no arquivo do documento, que é só no CIARE. Já tem uma tela ali, eu acho que a gente pode, no CIARE, quando a gente chegar aqui nas próximas aulas, a gente chegar na tela de rescisão, a gente vai mostrar. E a hora que a gente abrir lá o campo para sugestão, vocês podem, por favor, colocar todas as sugestões que vocês tiverem, porque isso enriquece muito o processo, né? O que uma pessoa pensa, às vezes a outra pessoa não pensou. Mas essa questão da explicação de que é um campo em que ele pode colocar com as próprias palavras, já tá pensado, assim. E aí tem um RAENO parcial. O RAENO é aquela sigla do relatório, que é relativo aos estágios não obrigatórios. Então, o parcial, que ele não exige que seja gerado documento em PDF, que seja recolhida assinatura. Mas ele permite. Então, tem campos de assinatura no RAENO parcial, mas não é obrigatório no sistema. Inclusive, o relatório parcial, ele não é analisado, não é avaliado pela coordenadoria de estágio, né? O aluno preenche e já salva o RAENO parcial. O relatório final, que aí o sistema exige a avaliação pelo coordenador de estágio, exige a coleta de assinaturas, aí esse RAENO final, ele conclui o estágio não obrigatório, né? O termo de realização. Que estava lá na tela de início, que só aparece para o DIP, também tem relação com o formulário de avaliação. Mas eles são só para os casos em que a UFSC é a concedente do estágio. Então, lá na Lei 11.788, na primeira aula, a gente comentou que a concedente precisa fornecer
um termo de realização em caso de desligamento do aluno. Antes de continuar falando do termo de realização, eu vou ler aqui o chat, que a gente tem 2 dúvidas, eu imagino. Professora Mara, no final. 3. Então, a professora... Não, 4. A professora Rita fala assim: o motivo e a justificativa. Não deveria ter toda a orientação do orientador desse estudante? Eu entendo que seria um comentário para se o estudante vai se desligar e é alguma coisa, algum problema, ele ter conversado com o orientador antes. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes o estudante sai do estágio, durante o estágio ele não teve muito contato com o orientador, e na hora do desligamento, ele só quer fazer o desligamento porque vai começar um outro estágio, ou porque ele realmente tem algum problema naquele local e só quer sair de lá, e acaba não conversando com o orientador, né? Mas a lei ela não menciona dessa questão do motivo estar exposto. Então a gente viu aí uma brecha para tirar do documento. Porque às vezes a concedente quer botar alguma coisa, o estudante abandona o estágio e a concedente pede para o DIP para então fazer o desligamento. Aí eles querem colocar o motivo deles, né, que o estudante não vai concordar. Então a gente achou melhor tirar do documento e manter no CIARE para ter essa questão dos dados ali, né? A professora Nora comenta. Esse aqui é com relação à dúvida do estágio após a conclusão das atividades da graduação. Que no caso da engenharia civil, quando o aluno encerra o estágio obrigatório, depois ele pode fazer um não obrigatório. Se organiza dessa forma, né? Então, o semestre é até 2 de dezembro. Até 2 de dezembro ele tem um vínculo de obrigatório. E aí, a partir dali, ele faz um termo de compromisso de um estágio não obrigatório, com a data já prevista lá do final do dia anterior da colação. Só que, quando eles fazem essa questão do não obrigatório, acaba gerando a obrigatoriedade do RAE no final, o que gera bastante dificuldade para os formandos cumprirem este requisito. Eu imagino que a dificuldade também seja em função do acesso ao CIARE, né? Ou também aos prazos, às vezes ali o último mês, porque assim, não precisa deixar o estágio acabar, porque o CIARE ele só vai colocar como pendência depois do último dia de estágio. Mas nos últimos 30 dias, o estudante já pode acessar o sistema no menu do RAE no final, para poder preencher o RAE no final desse estágio que está chegando perto do fim. Então, o estudante consegue antecipar essa formalização do RAE no final. O que eu acredito que também pode dar um problema é se esse último mês coincide com janeiro ou fevereiro, que temos poucos professores aqui na UFES, que às vezes o orientador do estudante não está, coordenação de estágio não está, ou a questão que o Cláudio está sussurrando aqui, que é essa do perfil do aluno com situação regular. O DAE já pode ter mudado a situação do aluno para formado, para poder gerar o diploma, e aí o aluno perde acesso ao CIARE. Aí tem que entrar em contato com o DIP, que o DIP pega informação do estudante para fazer o relatório. Nos próximos meses isso deve ser sanado. Então, eu imagino que no mais tardar no próximo semestre ali, os concluintes de 2026-1 já vão ter acesso ao CIARE independente de estarem regulares ou formados, né? O DAE já me foi explicado uma vez, eu não sei se continua assim, mas para gerar o diploma, o estudante não pode estar regular. Então, eles mudam a situação de regular para formado para poder gerar o diploma. E, às vezes, o diploma é gerado com antecedência. Não tem um calendário, não tem um prazo certo. 5 dias antes da colação, né, que facilitaria. Então, aí fica complicado mesmo. Mas, no mais tardar, 2026-1, os concluintes de 2026-1 já vão ter acesso, né? Nos próximos meses, a gente deve conseguir fazer todas as etapas de teste dessa versão do CIARE, que está em produção, está em homologação, que vocês vão acessar a homologação e vão acabar ajudando ali a fazer os testes também. A Carolina comenta, pergunta se seria possível que o supervisor solicite a rescisão no CIARE. Hoje não.
A Carolina, ela é supervisora aqui de estágio da UFSC e muitas vezes ela precisa fazer esse pedido de desligamento do aluno. Às vezes o aluno não faz por si, ou abandona o estágio, ou a supervisora fica lá pedindo, o estudante não faz, e aí acaba o DIP fazendo. Eu tinha comentado que a gente vai ter 2 etapas no desenvolvimento dos perfis de orientador e supervisor. Na etapa 1, a gente vai fazer questão de visualização, né? Visualizar os estágios, conseguir gerar uma declaração. Então, um supervisor docente ou um supervisor pai vai conseguir uma declaração dos estágios em que ele foi supervisor, que já terminaram. E numa segunda etapa, que daí eu imagino que vai demorar mais, não muito mais, mas um pouco mais, vai ter a questão das ações, sabe, Carol? Porque a gente precisa estudar muito em que situação o supervisor vai poder fazer o registro. Vai precisar ter um ok do estagiário ou só da coordenação de estágio. E se o estudante não concordar com o motivo, né, porque vai ficar registrado no sistema, vão ter 2 motivos, a supervisão vai poder indicar um motivo ali próprio. Então, a gente vai desenvolvendo isso numa segunda etapa, para que o perfil de supervisor e de orientador ele seja mais rico em detalhes ali, né? Ter mais ações. A professora Rita coloca aqui que não vê como manter um campo onde o estudante escreve o que quer, sem entender os motivos e manter esse documento e o sistema da UFSC armazenado. Dependendo de como é colocado lá, pode dar a impressão de que é o que quer. Então, ali ele vai colocar o motivo dele, né? Não com a linguagem dele, mas da mesma forma que hoje ele coloca o motivo do desligamento, ele vai colocar o motivo do desligamento. A diferença é que vai estar uma mensagem falando: esse motivo não vai sair no documento. Mas nós tivemos um caso recente que o estudante colocou algo sobre saúde mental, que ele estava mal. Aí o coordenador de estágio pode entrar em contato com o orientador, eles entram em contato com o estudante para fazer uma diligência ali, né? Ver o que está acontecendo com esse estudante, falar para ele que tem espaços na UFSC que ele pode procurar. Né? Já que existe esse campo, que existe esse canal de comunicação, que é o CIARE, o coordenador de estágio pode conversar com o orientador e fazer essa diligência, digamos. O professor Polizelli, o Paulo pergunta sobre o documento. Não existe esse documento ainda, professor. O perfil do orientador ainda não está pronto. Mas na primeira etapa, quando a gente desenvolver essa primeira etapa do perfil, em que o orientador não vai ter muitas ações que a gente imagina que pode acontecer, que é ele concordar com o plano de atividades antes do documento ser gerado, ele entrar em contato com o estudante. Esse perfil inicial de orientador ele vai ser mais simples, mas dentro desse perfil inicial vai haver uma declaração da orientação, que a gente percebe que muitos professores, para progressão funcional, solicitam ao DIP. Então, a gente já vai deixar no sistema, tanto para supervisor quanto para orientador, a questão da declaração. A Larissa já tem uma sugestão de melhoria para o CIARE, que também pode ser colocada lá na atividade depois, que é deixar uma opção pronta, né? Se não me engano, os agentes de integração têm a pedido da empresa, conseguir outra vaga, deixar umas respostas prontas para não... E uma caixa de texto alternativa, né? Outros, para daí mostrar o motivo de desligamento. Ótima sugestão, Larissa. Obrigada. Então, eu acho que daí eu vou terminar aqui a questão do termo de realização. Então, quando acontece o desligamento do estudante, a concedente, e isso lá pela Lei Federal do Estágio, tá? A concedente, ela tem que fornecer um termo de realização. No começo do CIARE, a gente falava que era certificado de estágio.
Aí depois a gente alinhou para ficar com a nomenclatura da lei. O termo de realização, hoje, na UFSC, ele é gerado automaticamente quando o estágio não obrigatório, lá no RAE no final, o supervisor coloca as avaliações, né? Então, na caixa final tem o conceito final, né, do estudante, em que o supervisor assinala excelente, bom, regular ou ruim. E aí o coordenador de estágio, o membro da comissão ou o auxiliar, quando recebe esse RAE no final assinado né, preenchido e assinado por todos, vai lá no CIARE e coloca que está recebendo aquele RAE assinado e coloca que o conceito de estudante foi excelente. E aí dá baixa no documento. Automaticamente, para o estudante, ele vai ter acesso no menu estágio, na opção termo de realização, ao termo de realização já com aquela autenticidade UFSC, né? Com o verificador de autenticidade, tudo certo. O problema, quando essa funcionalidade automática de baixou o RAE, liberou o termo de realização, ela foi ali em torno de 2016, 2015, quando a gente teve uma nova versão do CIAR. Os estágios anteriores a isso, eles não tinham essa variação inserida no sistema. E aí não era possível gerar automaticamente um termo de realização com o conceito. Aí e além disso, os estágios obrigatórios de qualquer tempo, de antes ou de hoje, ou do futuro, eles não têm RAENO, né? Eles não têm um relatório padronizado no CIARE. E aí, como que a UFSC, concedente, consegue realizar essa responsabilidade de fornecer o termo de realização? Existe o formulário de avaliação, que ele é um quadro emprestado do RAE no final. Então, no RAE no final, a gente pega aquelas opções lá de avaliação e coloca dentro de um formulário que os estudantes que fazem estágio obrigatório e que os estudantes que fazem estágio não obrigatório antigos, que hoje a gente já não tem mais, né, mas foi um período de transição ali, eles conseguem entrar no menu estágio, termo de realização, e aí eles solicitam um formulário de avaliação. E aí, com esse formulário de avaliação, ele leva até o supervisor avalia o conceito final lá e entrega para o coordenador de estágio. A professora... Mas aqui, ó, a Rita. A professora Ziliane coloca ali que a avaliação do RAE, ela tem muitas linhas, né? Agora, de cabeça, eu não vou lembrar quantas linhas, mas em torno de 15 itens de avaliação. Mas no final, professora, existe um conceito final. Qual foi a ideia quando se desenhou esse documento pela primeira vez? Era que aquelas 15 linhas fossem um guia para o próprio supervisor de estágio, para que, diante daquilo, ele pensasse, poxa, diante disso, eu poderia considerar o meu supervisor, meu aluno, como excelente, bom, regular ou ruim? Porque, às vezes, um conceito, ele é excelente em muitos, e ele é regular em outros. Mas o item no qual ele é regular não impacta tanto para o supervisor que está avaliando. Então, ele vai lá e coloca excelente de toda forma. Ou então, o estudante... porque nem sempre o estudante vai ser tudo excelente, né? Nós não somos excelentes em tudo. Mas o coordenador de estágio não teria que fazer esse exercício. Quem tem que fazer esse exercício é o supervisor quando está avaliando o RAE no final. Eu vou só finalizar aqui. Essa questão da atividade eu acho que já ficou bem clara, né? Da questão ali da homologação eu já vou compartilhar com vocês o link. Vou deixar essa apresentação hoje ali no Moodle também, para eu poder compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês a questão do RAENO, que a gente estava falando na hora da baixa, né?
Então, aqui. Vou abrir o CA de homologação para não ter erro de eu dar baixa em algum estágio. Então, aqui. O coordenador vem aqui para avaliar. Aqui. Ah. E agora apareceu a tela. Eu estou tentando compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui dos anos finais, né? Quando vai dar baixa. Deixa eu ver aqui. Eu vou acessar o CIARE de verdade, porque no homologação, às vezes, pode dar um erro, porque como é um ambiente de homologação, ele tem um delay de documentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quando a coordenação de estágio essa tela aqui é a tela de administrador do sistema, né? Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui de restrição. O sistema não vai deixar eu avaliar se houver rescisão, porque o RAE no final, ele é o último documento para dar baixa, né? Então, se existe uma rescisão para dar baixa, aqui, esse excelente, bom, regular ou ruim, quem precisa determinar o que o coordenador de estágio vai botar aqui é o próprio supervisor. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Aqui. Esses critérios de avaliação são os critérios que a gente tinha comentado que são em torno de 15. Então, aqui no final, deixa eu ver se eu aumentando melhor. Com base nos resultados acima, indique o conceito que represente de maneira geral. Quando o documento foi pensado, essa orientação era para o supervisor preencher. Então, ele preencheria todo o formulário abaixo, inclusive esse campo aqui. Vocês, significa que os supervisores eles não têm preenchido esse campo final aqui, porque esse campo final é para o supervisor preencher. Porque é complicado para o coordenador de estágio, que não acompanhou o dia a dia do estagiário, determinar o que seria o excelente, bom, regular ou ruim. Né? Às vezes, o que separa o excelente do bom é uma coisa muito, muito pouca. Então, a nossa ideia era que fosse o supervisor. Temos mais perguntas aqui na questão no chat do curso. Entre os documentos... Aqui a Carolina coloca que a ideia no futuro do módulo supervisor era que o RAENO fosse preenchido direto no CIARE. Isso. A ideia é que seja assim. Uma das questões que está em homologação é uma facilitação para avaliação ali, para a questão da avaliação. A Carolina coloca. Hoje é preciso que o estudante baixe PDF. Então, no RAENO, o estudante vai lá no relatório,
pega o PDF. Deixa eu pegar um PDF. Aqui o PDF ele é gerado todo em branco, sem assinaturas. Então, antes de qualquer coisa, o supervisor precisa fazer a avaliação do estudante, correto? Então, antes de qualquer assinatura, o aluno tem que baixar esse PDF, mandar para o supervisor, que ele vai fazer a avaliação, vai salvar e vai assinar. Aí, a partir de ele ter colocado as avaliações, inclusive esta, e ele é assinado aqui o relatório final, é que todo mundo começa a assinar. A Carolina coloca isso, não é um jeito tão prático, né? E o que a gente está, o que o pessoal da CETIC conseguiu colocar aqui no relatório. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é esse aqui. Finalidade final. A gente vai ter aqui, nessa versão de homologação que vocês vão poder fazer os testes, vai existir a possibilidade de compartilhar o link e de assinar. Aí, o aluno, em vez de baixar o PDF, ele vai primeiro mandar o link para o coordenador de estágio. Desculpa. Em vez de baixar o PDF, ele vai pegar esse link e mandar para o supervisor. O supervisor, com o link da Sina UFSC, e isso para o estágio na UFSC vai funcionar muito bem, tá? O supervisor, ele vem aqui e coloca os campos, inclusive esse aqui, né? Ele vai colocando. Aí depois ele assina. A gente copiou isso dos formulários que a gente vê da Brodegesp. Então, isso aqui, ele é uma melhoria intermediária. Como a Carolina sugeriu ali, ou questionou, na segunda etapa do perfil supervisor, o supervisor vai poder fazer isso dentro do sistema, que eu acho que fica um pouco mais intuitivo. Mas eu volto a dizer, para estágios na UFSC, eu acho que vai ser mais fácil. Para estágios fora da UFSC, talvez a gente tenha que pensar em estratégias para facilitar o acesso da concedente ao CIARE, para incentivar. Então, na segunda etapa, a gente ainda vai pensar bastante, a gente vai tentar melhorar ainda, né? Então, isso aqui a gente acredita que já vai ficar mais tranquilo. Né? Então, aqui ele vai colocando, porque muitos supervisores não conseguem mexer em editores de PDF, ou tem que colocar o documento num editor de PDF online, que a gente não sabe o que se faz com aquele documento lá na nuvem. Então, aqui já possibilitou a questão do formulário. Só que é bom que fique claro depois ali, uma vez assinado o documento, esses itens aqui, eles não são mais passíveis de edição. Porque qualquer alteração que ocorra num documento assinado digitalmente, vai quebrar a assinatura digital. Então, essa é uma das melhorias que estão lá no CIARE Homologação. Aqui no CIARE Homologação, a gente já tem um distrato de estágio. Então, aqui tem um distrato, deixa eu ver se... tem um distrato de estágio. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma... A gente está documentando ali. Então, eu acho que é isso. A gente estava comentando sobre antes, termo de realização, né? Eu vou entrar com o perfil de administrador, iniciar homologação, mas aí a gente tem várias telas, né? Como a gente cadastra os convênios, o convênio tem mais opções aqui. A gente tem um menu secretaria para a gente poder fazer os registros aqui. Aqui é onde a gente cadastra os membros da comissão de estágio.
aqui onde a gente cadastra os coordenadores. Então, os coordenadores conseguem vir aqui e editar. Não consegue editar o coordenador, né? Esse aqui é o DIP que edita. Mas consegue colocar um ramal, né? E aí a gente pede para deixar atualizado, porque a gente, quando o aluno pergunta, não consigo contato com o meu coordenador de estágio, como é que eu faço? Olha lá no site do curso, vê se tem alguma coisa no site da coordenadoria, olha no CIARE, né? Então, se isso aqui ficar atualizado, vai otimizar o contato dos alunos e centralizar, né, numa caixa de e-mails, num ramal. E aí, aqui em solicitação, a gente tinha comentado, era sobre a rescisão, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não está. Essa tela de TCE que eu tinha comentado, que ela é bem legal de o coordenador de estágio usar, ela tem os parâmetros para busca. Então, aqui, para mim, aparece curso porque eu estou com um perfil de administrador do sistema. Mas aqui, todos, vocês vão conseguir acessar os cursos aos quais vocês estão vinculados. A professora Nara coloca que não tem o... Ela tinha colocado um comentário aqui a respeito do ramal, né? Nem todo mundo tem ramal, até porque depende de como é feito o atendimento do aluno. Então, pode colocar ali, talvez, o ramal da coordenadoria de curso, ou deixar em branco ali, não colocar o celular particular, eu imagino que não seja o adequado, né? Porque saindo da coordenação de estágio, o aluno vai continuar procurando vocês. Então, deixar sempre questão oficial da UFSC. Então, aqui a gente consegue colocar os filtros, né? Então, eu quero eu quero saber quantos estágios começaram em outubro. Então, eles começaram começaram a partir de 1º de outubro até dia 31 de outubro. Todos os estágios da administração, porque eu botei aqui o curso de administração, com esse início eu vou fazer a pesquisa. Aí aparecem todos. Aí aqui tem, né, as situações deles. Aqui é possível exportar um Excel com essas informações. Então, quando precisa de um relatório, quando o MEC vem fazer uma visita, pede um relatório mais completo, com dados além desses, por exemplo, modalidade do estágio, que não está aqui, aí vocês podem pedir ao DIP que a gente consegue emitir alguma coisa um pouco mais completa, né? E essa é a tela da consulta do TCE, que já existe para vocês, tá? Aí que coloca modalidade, estágio obrigatório e não obrigatório. Então, para acessar, vocês vão no ciare.homologação.ufsc.br e acessem com o seu usuário normal, com o IDU. O que pode acontecer? Deixa eu compartilhar a apresentação. O que pode acontecer? O CIARE Homologação, ele tem uma base, não só o CIARE, mas os sistemas de homologação, eles têm uma base de dados mais antiga. E aí, se vocês mudaram a senha no último mês, não vai conseguir acessar, talvez. Se der algum problema para acessar o CIARE Homologação, tentem mudar a senha em pessoa.homologação. Tá? Aqui, em pessoa.homologacal.ufsc.br. Aqui vão ser os dados de homologação que vocês vão mudar. Existe um site pessoa.ufsc, mas aí vocês vão mudar a senha de vocês no mundo real, tá? Para mudar a senha no ambiente de homologação, vocês precisam vir aqui e alterar a senha de acesso, alterar algum dado aqui necessário. Se ainda não conseguirem acesso, podem entrar em contato conosco para a gente ver como solucionar. Mas vocês já podem ir testando, entrando no CIARE Homologação. Como é uma funcionalidade que depende de um cadastro de homologação de testes, é possível que
que o nome de vocês, se forem coordenadores de estágio mais recentes, não estejam lá no sistema. Aí entra em contato com a gente, pode ser até para o e-mail do DIP, comentando sobre o curso, ou lá no fórum do Moodle. Talvez seja até melhor no fórum do Moodle, só comentando ali, não tenho acesso. A professora Nora pergunta se pode usar a senha do DUFSC. Sim. O acesso do homologação, eu não vi com vocês, né? Deixa eu só tá em verde, professora, para a gente não se confundir. O fundo é verde, mas ele é o sistema da UFSC no ambiente de desenvolvimento. E o acesso é com o mesmo acesso do CIARE. A minha senha, eu sei que não é o correto, mas a minha senha é a mesma praticamente desde que eu entrei na UFSC. Então, eu não tenho problemas, eu coloco a minha senha de sempre. Mas se eu tivesse alterado a minha senha recentemente, essa base de dados de homologação é mais antiga. Ela não ia reconhecer a minha senha por causa do hiato de tempo ali. Então, a primeira tentativa de vocês é acessar com o IDUFSC de vocês de hoje. Se não conseguirem, tentem lembrar algumas senhas anteriores que vocês tenham usado, tá? Aí, se não der, vai lá no pessoa.homologação.ufsc.br, tenta resgatar a senha, como é que é? Recadastrar a senha, né? Esqueci minha senha, tenta recuperar a senha lá, aqui no recuperar senha. Aí vai recuperar a senha no ambiente de homologação. Quando a gente muda no homologação, não vai mudar no CIARE de verdade. Então, se vocês acessarem o CIARE homologação e ele estiver assim verdinho, vocês podem, sempre confiram aqui embaixo, ó, versão de testes, validação, dados sem valor legal. Confiram sempre se é o ambiente de teste. Tá. Eu parei de compartilhar a tela, deixa eu compartilhar de volta. Aqui no CIARE de teste, na homologação, existe aqui, ó, a versão de testes. E ele está em verde. Mas sempre confiram se é a versão de testes quando começarem a mexer. Porque às vezes está em uma tela do CIARE de verdade aqui. Está na tela do CIARE produção. E aí vai rejeitar um TCE para fazer um teste aqui de navegação e não consegue, né? E faz no CIARE de verdade. Então, aqui embaixo não tem aquele ambiente de teste. Aqui tem, né? Então, aqui a gente vai estar testando a versão 3.013 do CIARE. E hoje o CIARE está nessa versão aqui, 3.0. A gente já vai para uma versão maior. Esse aqui está com outra numeração. Aqui é a tela do CIARE. Aqui são os históricos. Aqui são as telas do DIP, né? Então, vocês vão podendo navegar. O painel do CIARE que a gente tinha comentado, vocês também, por favor, deem uma navegada, que ele é bem interessante, ele traz ali os números de estágio. Então, vocês têm como fazer filtro por centro, filtro por o curso, né? O número de identificação do curso, ou o nome do curso. E aí, aqui vocês conseguem ver a média salarial, o número de estágios, né, por ano, quais cursos que têm mais estágios em andamento. Vocês podem sugerir, sim, coisas itens para serem colocados aqui no painel. Dados que entendam mais interessantes, né, mais visuais aqui de estágio. Isso aqui já está disponível para vocês no CIARE produção, né? No nosso CIARE aqui está escrito gráficos. É o mesmo painel. Tá? Como esse aqui é o ambiente de teste, ele não tem os mesmos números de estágio às vezes. E aqui vocês vão conseguir navegar. Então, o CIARE homologação, vocês já podem acessar. Se vocês estiverem como coordenadores de estágio, por exemplo, aqui, o professor Paulo está aqui, já conversou com a gente. A professora Ana Lá não conseguiu, pede para fazer um recredenciamento no MEC. A gente já pode ver isso quando serviço social. Serviço social está a professora Ana Lá. Era para conseguir acesso ao CIARE.
mas eu acho que deve ser algo com relação ao IDUFSC seu, professora. Essa é a mensagem que aparece pontual e ele pede para ir para um formulário do Docs que nem está mais disponível. Ah, pode ser. Daí a gente dá uma olhada ali depois o que pode estar acontecendo para acessar essa parte de homologação aqui. O CIAR de homologação tem algumas coisas diferentes ali que estão em curso, assim, né, de desenvolvimento, mas ele é bem parecido com o CIAR usual, né, de vocês. É mais para a questão de poder rejeitar um documento, o que acontece se colocar, se eu rejeitar um TCE ou pedir correção, o que acontece? É mais nesse intuito de vocês irem navegando no CIAR. O coordenador de estágio que já tem contato com o CIAR, não vai ver muita diferença aqui. Aqui não tem, vocês não visualizam a tela do aluno aqui. Aqui continua sendo a tela de coordenação de estágio, tá? Então, depois a gente tem que resolver essa questão, professora Nalá. A professora Yara disse que apareceu também essa questão de referenciamento, mas ela ignorou e aí o sistema deixou ela entrar no CIAR de homologação. Na verdade, ela colocou responder mais tarde, que é uma tela... Eu tenho um... O professor Carlos, ele era coordenador da biologia, e aí a gente usou na época... Ele pede aqui também, ó. No credenciamento. Ele coloca aí para o CIAR e ele vai para lá, tá? Ele pede aquela tela, coloca ele para o CIAR e foi. Talvez fazer logoff, login, aí consiga, né, no CIAR.homologação. Mas quem não conseguir pode colocar um print da tela e mencionando o que fez para chegar até ali, lá no fórum de dúvidas, para a gente resolvendo pontualmente os casos. Pode ser, professora? Tá certo, então. Eu acho que hoje, então, seria isso. Quaisquer dúvidas, pedimos para colocarem lá no fórum, porque às vezes a dúvida de uma pessoa, a resposta que a gente dá para a dúvida de uma pessoa já responde dúvidas que outra pessoa poderia ter no futuro, ou que também tem agora. E na próxima aula é que fica aberta ali a questão de fazer o upload, né, o envio do documento com sugestões. E aí ele vai ficar aberto até dia 24, se eu não me engano. Fica aberto até dia 24 de novembro. Então, vocês podem ir se organizando do jeito que acharem melhor, claro, e pontuando as sugestões de melhoria, tanto no projeto pedagógico e regimento de estágio dos próprios cursos, como no CIAR, na resolução de estágio da UFSC. E aí, até o dia 24, submeter lá no Moodle, tá bom? Aí, na próxima aula, quinta-feira, dia 13, a gente volta, continua falando do CIAR, mas aí eu abro a tela de estudante e a gente vai fazendo os pedidos aqui, vai mostrando como que o estudante vê a tela de pedido de estágio, de rescisão. A gente vai falar sobre a Assina UFSC ainda, sobre os outros sistemas e as dúvidas, né, conforme elas vão surgindo aqui, que elas sempre enriquecem o processo. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu vou parar de gravar aqui.